Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você chegou aqui agora, já deixa o seu like, inscreva-se aqui abaixo e assine as notificações para você receber um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo. E falando em vídeo novo, eu tô colocando esse vídeo somente agora porque eu estava sem internet aqui, teve um problema na região e a minha internet só voltou ontem. Então, para não passar em branco, eu vou fazer um breve comentário sobre a semana 9. Eu sei que todo mundo já viu aí os vídeos, né, de resumo e tudo mais, e hoje começa a semana 10, então eu já vou deixar aqui também os meus palpites. Mas para começar o vídeo, eu queria falar sobre as estatísticas que a gente tem até o presente momento, depois do encerramento da semana 9, e eu começo aqui falando sobre jardas passadas. A gente tem o Matthew Stafford liderando com 2.771 jardas, seguido pelo Tom Brady ali na cola dele com 2.650, depois Derek Carr, Patrick Mahomes, Joe Burrow. Agora, mesmo liderando a liga em jardas passadas, quando a gente fala de pass rating, a gente está falando de aproveitamento, né? A quantidade de passes acertados, levando em consideração as tentativas. E nesse aspecto a gente tem o Russell Wilson liderando com 125.3 o rate dele. Lembrando que o Russell Wilson está sem jogar, né? Então mesmo assim ele continua com o melhor rate de aproveitamento, seguido pelo Matthew Stafford também com 111. Aí vem o Kyler Murray, Dak Prescott e o Tom Brady. Jardas corridas, a gente tem o Derrick Henry com 937, mesmo sem jogar, seguido pelo Jonathan Taylor, né, do Colts, que tá também mandando muito bem, 821 jardas, e daqui a pouquinho ele tá chegando lá. Nick Chubb vem na cola com 721, Joe Mixon com 636 e o Ezekiel Elliott com 622, ele que tá apresentando melhoras. Jardas recebidas, a gente tem novamente o Los Angeles aparecendo com o Cooper Kupp, 1.019 jardas, seguido pelo Deebo Samuel, Ja'Marr Chase, Davante Adams e Tyreek Hill. Agora uma estatística interessante, que é o jogador que mais pontuou até agora, foi um kicker, o kicker Nick Folk, do New England Patriots, com 82 pontos. E aqui a gente tem, seguido por ele, o Matt Gay, que também é um kicker, e o Tyler Bass, que também é um kicker, e o Matt Prater, que também é um kicker, e o Randy Bullock. Então a gente tem aí 82 pontos, né? E o Nick Folk liderando essa lista. De sacks a gente tem o Myles Garrett com 12.0 e o TJ Watt na cola dele com 11.5. Interceptações a gente tem o Trevon Diggs com 7, seguido pelo Kevin Byard e o J.C. Jackson do New England Patriots, né, ambos com 5. Os tackles a gente tem o Bob Wagner com 93 e aqui a gente está falando, né, sobre a média, né, de tackle, seja tackle para perda ou não, né? E o segundo lugar está com o Roquan Smith, do Chicago Bears, com 92. Agora a gente vai para a estatística mais interessante, na minha opinião, que é a estatística geral. Na estatística geral, a gente tem o Dallas Cowboys com o melhor aproveitamento, né? Isso considerando a quantidade de jardas corridas por jogo, jardas passadas por jogo e pontos por jogo. A média do Dallas Cowboys é de 30 pontos por jogo no total. E no segundo lugar a gente tem o Baltimore Ravens, Tampa Bay Buccaneers, o Los Angeles Rams, Arizona Cardinals, e aí a lista vai descendo. Se você quiser ver tudo, é só você clicar no link aqui na descrição. Falando sobre os times propriamente, a gente tem o Los Angeles Rams liderando em jardas passadas com 2.776. Corridas, a gente tem o Baltimore Ravens, né, que também conta com o Lamar Jackson correndo, que ajuda muito. Então tem uma média de 161 jardas por jogo. E recebendo a gente tem o Tampa Bay Buccaneers com 338.3 jardas por jogo. O Buccaneers também lidera em pontuação com 32.5 por jogo. O Dallas Cowboys, né, no total ofensivo com 434 jardas por jogo, o que é uma média muito boa, tá? O Los Angeles Rams lidera com 28.0 em sacks. Em interceptações a gente tem o Patriots com 13. Em field goals a gente também tem o Patriots com 23. E em punts a gente tem o Las Vegas Raiders com uma média de 52.4. Em punts retornados, o Baltimore Ravens com 16.7. E kick returns a gente tem o Minnesota Vikings com 28.2. Então, dito isso, só para a gente ter um panorama, né, de como que a gente chegou até a semana 9. Vou falar aqui rapidamente sobre os jogos. Jets e Colts, a gente teve o Jonathan Taylor correndo muito bem. E essa foi a chave para mim, o nome do jogo. E a gente também teve ali o Mike White, né, se machucando no começo, e aí veio o Josh Johnson, que até fez 3 touchdowns e tudo mais, um jogo para mais de 317 jardas, mas não foi suficiente. O Elijah Moore também fez um bom jogo, 7 recepções, 84 jardas, 2 TDs, mas enfim, é um jogo que tinha tudo para não ser bom e acabou sendo muito bom. Vitória dos Colts, jogando em casa.
Browns e Bengals, o Browns que vinha abalado com aquela situação ali do Baker Mayfield, né, o Odell Beckham Jr. e tudo mais, mas a defesa dos Browns anulou completamente os Bengals. O Joe Burrow foi interceptado 2 vezes, o Nick Chubb correu muito bem com a bola e o People Jones, né, também fez um excelente jogo com duas recepções, 86 jardas e 1 TD. Vitória dos Browns, gostei muito dessa performance dos Browns jogando fora de casa. E o Bengals agora está 5-4 e o Browns também está 5-4. O jogo melhor aqui para mim, né, assim, foi o Broncos batendo os Cowboys em casa por 30-16, e a gente teve um jogo aqui muito interessante da defesa do Denver Broncos e também alguns ajustes no ataque que favoreceram muito esse jogo, né? A gente teve o Williams carregando 17 vezes a bola para mais de 100 jardas, a gente teve o Patrick recebendo 4 vezes para mais de 80 jardas, 1 TD, e o Ted Bridgewater para mais de 250 jardas e 1 TD também. Muito surpreendente essa vitória dos Broncos aqui, jogando contra os Cowboys em casa. Isso daqui quebrou as bolsas de aposta. Esse jogo aqui foi realmente assim uma zebra, mas foi muito interessante para o torcedor do Broncos ver que se o time trabalhar as fragilidades do adversário e tentar superar, né, os seus próprios problemas, tem potencial ofensivo sim, né? Você vê aqui 30 pontos jogando fora de casa é um número muito bom, especialmente quando você não permite que o adversário consiga pontuar também. A gente tem aqui o Cowboys liderando as estatísticas, como eu acabei de falar para vocês, e mesmo assim só conseguiram fazer 16 pontos no jogo. Muito interessante esse resultado. Texans e Dolphins foi o jogo dos turnovers, né? Foram 9 turnovers, né, somando os dois lados aqui. E a gente viu aqui um jogo pífio, né, cara? 17-9. Quando você tem um placar como esse, de 17-9, um jogo com poucos pontos, você geralmente tem 3 possibilidades. Ou o ataque jogou muito mal, ou a defesa jogou muito bem, ou as duas coisas. E no caso desse jogo aqui, cara, foi uma coisa terrível, né? A gente teve o Jacoby Brissett lançando para mais de 240 jardas e 1 TD, o Myles Gaskin carregou 20 vezes a bola para 34 jardas e 1 TD, e o Justin Waddle com 8 recepções e 83 jardas. Esse cara aqui veio de Alabama, ele jogava inclusive com o Jalen Hurts, o Mac Jones, né? E é um cara muito rápido. Quando ele tá com a mão boa, ele pode fazer um bom jogo. E ele fez um bom jogo aqui, embora não tenha capitalizado isso, né, em pontos. Mas aqui a gente tem a vitória dos Dolphins, que tá 2-7 e o Texans 1-8. Falcons e Saints, jogo definido por detalhes aqui, o Matt Ryan conseguindo acertar para mais de 340 jardas, 2 touchdowns. E a gente também teve aqui o Alvin Kamara correndo para mais de 50 jardas, 1 touchdown, mas o nome do jogo para mim foi o Cordell Patterson com 6 recepções e 126 jardas, mesmo sem pontuar. Ele fez um jogo muito bom e quando esse cara vai bem, geralmente o Falcons se dão bem. Placar apertado, 27-25, o Saints perdendo em casa. É uma baqueada, né? O time sente um pouco, mas não foi um jogo feio, não foi uma derrota que preocupasse, tá? O jogo poderia ter tido um resultado diferente. Esses placares assim apertados demonstram que há competitividade e que não houve domínio de nenhum dos dois lados. Então é uma questão de saber aproveitar as chances, né? Quando você tem um turnover na mão, quando você tem um 3 and out, você conseguir aproveitar as fragilidades do outro time. É o famoso ditado, ganha quem erra menos num jogo como esse, e nesse caso foi o Falcons que soube aproveitar melhor as oportunidades. Agora mais uma grande surpresa, que foi o Giants batendo os Raiders. O Giants estava jogando em casa, tudo bem. Mesmo assim eu fiquei surpreso com essa vitória. De vez em quando o Raiders tem uns altos e baixos assim, que é um pouco difícil de entender, né? O Derek Carr lançou para quase 300 jardas, 296, fez um TD, mas a gente teve o Devontae Booker com 21 carregadas e 99 jardas. Não capitalizou, mas fez um bom jogo. E a gente também teve o Darren Waller com 7 recepções e 92 jardas pelo lado do Las Vegas. É interessante a gente perceber, né, esses altos e baixos do Las Vegas Raiders. E o que me preocupou aqui não foi a defesa dos Raiders não ter conseguido barrar o ataque dos Giants. O que me preocupou aqui foi o contrário. O que me preocupou foi perceber o quanto que o Las Vegas Raiders teve dificuldade de pontuar nesse jogo. 16 pontos, aqui é uma média muito baixa, considerando a performance normal do Las Vegas Raiders, especialmente jogando fora de casa. Isso pode ser um fator também que tenha prejudicado, né? No caso, os Giants jogando em casa podem ter
conseguido estabelecer melhor esse jogo defensivo. Talvez seja isso, não sei, né? Tô fazendo uma especulação aqui. Mas esse placar aqui me surpreendeu. Não imaginava realmente que os Giants conseguiriam bater os Raiders. Mas é isso, a NFL a cada dia vem mostrando que a gente não sabe de nada, cara. A gente faz palpites aqui, a gente tem essa mania de achar que sabe mais do jogo do que os técnicos, né? Mas é isso. Patriots bateu os Panthers aqui num jogo defensivo, em que o Sam Darnold foi interceptado 3 vezes, um apagão completo. Eu falei sobre o ataque jogar mal ou a defesa jogar bem, ou as duas coisas. Nesse caso aqui, cara, o Panthers teve um apagão completo. O Sam Darnold, com 170 jardas apenas, acertou apenas 16 passos de 33 tentados e mesmo assim 3 interceptações, enfim. Uma coisa bizarra. O Patriots vencendo os Panthers, né, fora de casa por 24-6 e ficando 5-4 agora. E o Panthers 4-5. Muito esquisito esse jogo aqui, cara. O Bill Belichick, ele conseguiu realmente explorar as fragilidades desse ataque dos Panthers, que já vinha demonstrando problemas, né? E o Bill Belichick tem essa característica, né, cara, de conseguir explorar os erros do outro time. Ele que tem uma mente brilhante, todo mundo sabe disso, e o Patriots agora tá até assim, colocando, né, a sua cara nessa disputa, né? Enfim, a conferência é complicada, mas ainda há chance aqui, né? O torcedor do Patriots ainda pode ter alguma esperança. Bills e Jaguars. Agora a gente tem que parar tudo para falar desse jogo, cara. Isso daqui, sinceramente, o Bills aqui, cara, se queimou muito feio com esse jogo, viu? Que coisa bizarra, cara. O nome do jogo, Josh Allen, né? Não é o Josh Allen quarterback. É o Josh Allen, defensor do Jacksonville Jaguars, né? Que no multiverso dos Josh Allens ele venceu esse jogo. E aqui, cara, a gente precisa dizer, né, que quem venceu esse jogo não foi o ataque do Jacksonville Jaguars, né? As 3 pontuações aqui foram field goals, uma no primeiro quarto, uma no segundo e uma no quarto quarto. Cara, que jogo bizarro. Eu vou falar de números aqui porque eu acho que isso fica mais claro, né? A gente teve o Ride correndo 21 vezes para 67 jardas apenas. A gente teve pelo lado de Buffalo o Stephon Diggs com 6 recepções e 85 jardas, mas não conseguiu capitalizar. E o Josh Allen sendo interceptado 2 vezes. Cara, que jogo bizarro. Jacksonville jogando em casa, conseguiu essa vitória absolutamente imprevisível. E aqui, cara, realmente fica a pergunta. O que acontece com o Buffalo Bills? Isso daqui foi bizarro, tá, cara? Isso daqui foi a coisa mais bizarra que eu vi nessa temporada até agora, depois daquela vitória dos Jets em cima dos Bengals, né? Com o Mike White lá, lançando para mais de 400 jardas e tal. Absolutamente bizarro isso daqui. Não sei nem o que dizer sobre o Buffalo Bills diante de uma performance tão ridícula como foi essa. Enfim, vamos avançar aqui. Vikings e Ravens, bom jogo, definido por detalhes, e aqui a gente vê novamente um dos melhores kickers aí da história da NFL, Justin Tucker, ganhando esse jogo. Lamar Jackson lançando bem, correndo bem, ele tem se provado cada vez mais um jogador mais dinâmico da liga, cara. Impressionante o Lamar Jackson, gente. É muito bom ver esse cara fazendo tudo isso depois de tanto questionamento que ele sofreu. 3 touchdowns lançados, correu 21 vezes com a bola para mais de 120 jardas, e o Marquise Brown com 9 recepções e 116 jardas. Excelente o jogo aqui dos Ravens, ganhando em casa, novamente com o Justin Tucker sendo o grande nome dessa vitória, o placar 34-31. Jogo bem disputado, e o Minnesota Vikings é um pouco azarado, né, cara? Essa que é a verdade. Chargers e Eagles, foi um jogão. O Eagles poderia vencer esse jogo, e eu acho até que merecia vencer, cara. Mas o Justin Herbert fez um bom jogo para mais de 350 jardas, 2 TDs. A gente também teve o Howard com 17 carregadas, 71 jardas e 1 TD. E também pelo lado do Philadelphia a gente teve o Devonta Smith com 5 recepções, 116 jardas e 1 TD. Você vê, cara, que o Philadelphia Eagles tem feito bons jogos, né? Tem melhorado e merecia essa vitória aqui. 27-24, vitória dos Chargers, que agora ficam com 5-3 e os Eagles 3-6. Packers e Chiefs, fiquei muito feliz aqui que o Packers perdeu. Não fiquei feliz pela vitória dos Chiefs, eu fiquei feliz pela derrota dos Packers, acho que merecia perder mesmo. Não que o time todo tenha que pagar pelos erros do Aaron Rodgers, né, e companhia limitada, mas sobretudo pela incapacidade do Jordan Love, né, que ficou tanto tempo, né, no banco, essa política, né, do calouro aprender vendo os erros que acontecem em campo, estudando posicionamento e tudo mais, e você tem training camp, você tem playbook para ser estudado, só que
É complicado, né? Eu concordo com o Anthony Curti nessa política de que você tem que aprender na prática também, né? Quando você está pronto para entrar, é um termômetro que você vai desenvolvendo a partir de experiências, né? Como que você vai definir qual é o momento certo de um calouro jogar quando você tem um titular como o Aaron Rodgers, né? Então, assim, é complicada a situação do Green Bay Packers em relação a essa rotação de QBs aí, porque o Aaron Rodgers é o titular absoluto, atual MVP da liga, então realmente fica difícil para o Jordan Love se desenvolver jogando. Mas nesse jogo ele decepcionou, muitos erros de leitura, muita dificuldade de ajuste ali na linha de scrimmage, especialmente depois do snap, de conseguir fazer adaptações, reconhecer blitz e todo esse tipo de coisa, né, que já tem sido falado amplamente aí por todo mundo que comenta futebol americano. Os Chiefs aqui continuam com problema, o Patrick Mahomes, ele tem poucos alvos à sua disposição, né? O Travis Kelce e o Tyreek Hill lideram as recepções aqui do Kansas City Chiefs e tá ficando cada vez mais um time muito previsível e o pessoal tem feito o quê? Vamos fazer pressão no Patrick Mahomes para ele sair do pocket, porque quando ele sai do pocket ele tá lançando interceptação e a gente tem que garantir uma secundária fazendo uma marcação em zona e conseguir fazer pressão só com os homens ali do box. É isso, fora do pocket ele tá com 6 recepções essa temporada e não parece estar melhorando nem corrigindo nada por enquanto. O Chiefs aqui vai muito mal, apesar de estar 5-4, vai muito mal. O Packers agora fica 7-2 com essa derrota. Cardinals e 49ers. A gente viu aí o Cardinals vindo com o Colt McCoy, que é um quarterback que eu acompanho aí desde o Texas Longhorns, gosto muito dele, inclusive. Mas o nome desse jogo foi o Conner, né, cara? É impressionante, né, cara? O James Conner, ele aparece em momentos assim, inusitados, né? Jogadas que aparentemente não vão dar em nada e ele consegue reverter em uma big play. É um cara incrível, ele carregou a bola 21 vezes, 96 jardas, 2 touchdowns, sem dúvida o nome do jogo. E pelo lado dos 49ers foi interessante ver o Kittle aparecendo bem, né, com 6 recepções, 101 jardas, 1 TD. Então é uma esperança aqui para o torcedor do 49ers, apesar dessa derrota. Mas a gente viu aqui um bom jogo dos Cardinals, né, conseguindo aí fazer uma limonada, apesar desse problema aí com o Kyler Murray e tudo mais. Mas assim, cara, o Cardinals vem numa fase muito boa, né? Acredito que esse fator emocional colabora também. Titans e Rams. A gente viu aqui a defesa dos Titans ganhando esse jogo, tá? Teve também o Adrian Peterson, né? Substituindo o Derrick Henry, conseguiu fazer o seu TD de número 125, muito bacana. Matthew Stafford lançou para quase 300 jardas, um TD. Mas aqui a gente viu a defesa dos Titans conseguindo anular o Matthew Stafford, né, Jeffrey Simmons, o Kevin Byard, forçando aí o Matthew Stafford no pocket. Muito bacana aqui a gente vê que o Titans está conseguindo se encontrar dos dois lados do campo, né? Seja no ataque, seja na defesa. Pontuou 28 pontos nessa partida e conseguiu segurar um ataque que é sensacional. E é interessante a gente falar aqui, você fazer 28 pontos contra essa defesa dos Rams, tá? Essa defesa dos Rams aqui, cara, no papel é excepcional. Então, o Titans está realmente com seu nome forte aqui nessa briga, tá com 7-2 e é um time pra gente ficar de olho. Fechando a semana 9, a gente teve o Bears aqui, perdendo para os Steelers. Um bom jogo do Montgomery, né, com 13 carregadas e 63 jardas, mas apesar do número não demonstrar, você vê o esforço dele ali nas trincheiras. É um jogador que ele tem força de vontade, tem garra, né? O Justin Fields melhorando um pouquinho, certo? Eu acho que isso também vai muito das chamadas, né, da sideline, que tem sido melhores. O Bears tentou uma reação no final, a arbitragem aqui prejudicou terrivelmente o Bears nesse jogo, mas eu fiquei contente, como torcedor dos Bears, de ter visto esse ajuste ali depois do intervalo, né, que foi muito importante. Se não fosse essa arbitragem aí que prejudicou muito, talvez a gente teria uma vitória aqui. É importante também falar do bom jogo do TJ Watt. Mas assim, o Steelers mereceu em parte essa vitória. Eu não quero atribuir aqui a vitória somente a erros de arbitragem, tá? Seria injusto dizer isso. Mas com certeza a arbitragem fez um papel aqui fundamental. Mas o Steelers ganhou jogando em casa e tal.
Cara, eu não quero mais esquentar minha cabeça muito com isso não, porque se a gente for falar de arbitragem, tem tanta coisa que revolta, né? Aquela chamada ali que não houve, né, de roughing the passer em cima do Justin Fields. Se fosse o Tom Brady ali, cara, sei lá o que aconteceria, né? O Russell Wilson. Quando a gente lembra, né, de como que o Drew Brees, esses quarterbacks, o Peyton Manning, cara, você não podia tocar no cara, que era falta. E aí você tem os calouros aí, o pessoal meio que deixa os calouros apanharem. Eu não sei se é uma política da liga de tipo, não, deixa esse pessoal apanhar um pouco pra entrar no jogo. Cara, não faz sentido, né? É muito arbitrário. O critério utilizado é muito arbitrário, é complicado. Então, o Chicago Bears foi prejudicado com certeza, mas o Steelers fez um bom jogo. Palpites para a semana 10. Aqui eu vou tentar ser rápido, né, que o vídeo já está com 20 minutos. O Dolphins hoje vai perder em casa para os Ravens, esse é o meu palpite. E acredito aqui que a vitória dos Ravens não somente vai acontecer, como vai acontecer com facilidade. Falcons e Cowboys, acredito que o Cowboys se recupera, especialmente jogando em casa, né? Então acredito aqui numa vitória dos Cowboys. Os Cowboys têm aí nomes, né, pra gente ficar de olho, e com certeza o principal deles é o CeeDee Lamb, que já tá com 4 TDs aí na temporada, mais de 130 jardas, e a gente já conhece a figura, né? O Ezekiel Elliott vem muito bem. E pelo lado dos Falcons, né, o Matt Ryan também está melhorando bastante, está com 15 TD já na temporada, mais de 2.100 jardas, acho que quase 2.200 jardas por aí. E pode surpreender, mas eu voto aqui na vitória dos Cowboys. Saints e Titans, acredito realmente que o Titans jogando em casa, em Nashville, pode garantir aqui esse jogo, principalmente se a defesa dos Titans jogar bem, como jogou nesse último jogo. Então eu acredito aqui que o Titans é favorito para vencer esse jogo jogando em casa. É claro que o Saints vai dar trabalho, o jogo vai ser disputado, mas voto aqui na vitória dos Titans. Jaguars e Colts. O Colts jogando em Indianápolis vai vencer aqui os Jaguars com tranquilidade. Acredito severamente nisso, especialmente com o jogo de trincheira, né? O Colts está melhorando muito, cara. Vamos falar isso aqui, né? E tem o Jonathan Taylor. O Colts vai vencer esse jogo aqui com tranquilidade. Gosto muito do Carson Wentz, do trabalho que ele tem feito, tem melhorado, já está com 17 TDs aí na temporada. Tem o Pittman Jr. também. Colts aqui vai vencer esse jogo tranquilamente. Browns e Patriots, jogão. Acredito aqui que o Cleveland Browns vai bater os Patriots em casa. Acredito realmente nisso. A gente tem, né, pelo lado de New England, né, o Damian Harris, né, que tem feito uma boa temporada. O Mac Jones também, que apesar de nos últimos jogos aí ter caído um pouquinho de produção, acredito que ele pode aparecer jogando em casa, geralmente é isso que tem acontecido, mas eu voto na vitória do Cleveland Browns aqui, cara, de verdade. Bills e Jets, tudo pode acontecer nesse jogo, né, porque depois desse apagão, dessa coisa bizarra que aconteceu dos Bills aí diante dos Jaguars em Jacksonville, eu acho que o Jets jogando no MetLife Stadium pode seguir os passos aí do Jacksonville e anular o ataque dos Bills e ganhar esse jogo em casa. Vamos ver. Vou votar aqui, cara. Como a NFL tem sido imprevisível, eu vou votar aqui na vitória dos Jets, cara. Vou votar. Lions enfrentando os Steelers no Heinz Field. Vitória tranquila aqui dos Steelers. Não tem nem muito o que falar, né? Buccaneers e Washington. Apesar de jogar em casa no FedEx Field, acredito que o Washington não tem capacidade para segurar o ataque dos Buccaneers. Vitória dos Buccaneers com tranquilidade. Panthers e Cardinals. Cardinals jogando em casa novamente. Vai bater o Carolina Panthers com facilidade. O ataque dos Panthers tá uma bagunça, tá uma coisa terrível. Talvez a gente já tenha aí o Kyler Murray de volta. E James Conner, aquela coisa todo mundo já sabe, né? Cardinals aqui vai ganhar com tranquilidade esse jogo. Vikings e Chargers. Chargers jogando no SoFi Stadium. Vai ganhar esse jogo aqui. O Vikings, né, que é um time azarado, competitivo, mas azarado. E o meu voto aqui vai pro Chargers. Eagles e Broncos. Esse novamente pode ser um confronto interessante. Estou torcendo muito para os Eagles vencerem esse jogo, porque depois dessas melhoras sucessivas aí, eu acho que o Eagles merece vencer esse jogo. Mas acredito na vitória dos Broncos, mas estou torcendo pelos Eagles. Seahawks e Packers. Packers jogando em Green Bay, provavelmente já deve ter aí o antivacina de volta, né? O Aaron Rodgers. Vou torcer muito pro Packers perder esse jogo por motivos óbvios, né? Tanto pelo mau caratismo aí do Aaron Rodgers, né? Os seus atos aí e escolhas desumanas, como também porque o meu rival de divisão aqui, o Packers, né? Sou torcedor dos Bears, todo mundo sabe,
Então eu tô torcendo aqui para o Seahawks ganhar esse jogo. E acredito aqui que pode acontecer isso. Ou talvez o menino Rodgers aí, né, o Aaron Rogério, pode voltar com sangue nos olhos aí para provar que o tratamento alternativo dele é a melhor solução, especialmente depois de pagar essa multa. Ele pode voltar com raiva e ganhar o jogo. Não sei, né? Vamos ver. Chiefs e Raiders. Só que se fosse alguns 2 anos atrás, teria tudo para ser um jogão. Infelizmente agora a gente não tem como confiar muito no potencial dos Chiefs. Acredito aqui que o Las Vegas vai reagir jogando em casa e o Derek Carr deve fazer um bom jogo. Ele cresce diante dos Chiefs, impressionante. Acredito aqui na vitória dos Raiders. Fechando com o Monday Night, vamos ter Rams e 49ers, um bom jogo. 49ers jogando em casa, no Levi Stadium. Acredito aqui na vitória dos Rams. Apesar do 49ers estar jogando em casa e geralmente jogar melhor em casa, eu acredito aqui que o Rams, depois de ter esse confronto complicado, né, diante dos Titans, pode acertar o seu time, que é sensacional, e eu acredito aqui na vitória dos Rams. Então é isso, pessoal, o vídeo ficou longo, 26 minutos, mas foi para compensar aí a ausência desses outros vídeos, e eu quero muito que você deixe a sua opinião, os seus palpites aqui sobre a semana 10 aqui abaixo, seu comentário, sua crítica e tudo isso. Se você quiser conhecer toda a minha coleção, é só acessar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu encontro vocês na próxima, um forte abraço.